Olá, você está aqui no Escrituras Plus, o meu, o seu, o nosso canal. Você que tem nos acompanhado tem visto que nós temos tentado buscar temas que são relevantes e que têm passado por questões da atualidade. Então não tem como nós não falarmos um pouquinho sobre a pandemia que o Covid-19, o coronavírus, tem infligido sobre nós, sobre a sociedade, sobre o mundo como um todo. Mas para a gente começar a nossa reflexão, eu preciso lembrar, eu e você, que desde quando o mundo é mundo, passa por diversas doenças, enfermidades, ou melhor, por várias pestes que acabam afetando o mundo à nossa volta, matando muitas e muitas pessoas e levando a várias incertezas. Por exemplo, no Brasil, fim do século XIX, começo do século XX, nós tivemos aqui na região de Campinas uma grande área afetada, infectada por um vírus e que várias pessoas morreram, inclusive levando várias pessoas a não vir mais morar na região de Campinas. Fora isso, na Idade Média, nós temos aquilo que foi chamado de peste negra. Sem contar outros tipos de enfermidade que nós encontramos por aí. Se você parar para analisar, a dengue tem afligido o Brasil há anos e os casos, ano após ano, só têm aumentado. Sem contar outros problemas que têm levado as pessoas à morte. Por exemplo, a fome. A fome no mundo persiste, continua e em vários lugares do mundo a fome está forte por aí. É interessante que nós até falamos de países de primeiro mundo e acabou de passar uma notícia na televisão que a cidade de Nova York não queria suspender a aula das crianças porque tinha crianças que só comiam na escola. E eu sei de outras partes do mundo que as pessoas nem comem nem na escola e nem em lugar nenhum. A questão é, o coronavírus é tão pior quanto esses outros? Claro que não. Mas ele está se tornando uma pandemia, afetando por aí. Agora você imagina, é um número hipotético, tá? Imagina se 20 mil pessoas morrem por causa da fome. Agora, mais 5 mil que morreram por causa do coronavírus. Já são 25. Então, eu acredito que, como nós temos que controlar a expansão do coronavírus, também temos que diminuir a fome do mundo à nossa volta. Mas, para ficar alerta que coisas como essa estão à nossa volta. Ainda pensando nisso, eu preciso falar algo para você. A maioria do nosso público aqui é um público cristão, evangélico, que crê em Jesus. Pensando um pouquinho nisso, eu preciso falar para você que cristão não é imune a doenças por aí. Provavelmente você conhece alguém na sua casa, na sua família, que teve câncer, que teve gripe, que teve qualquer outro tipo de doença. Isso significa que não é o fato de nós aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas que nos faz super-homens, imunes a qualquer tipo de doença. Eu e você somos frágeis. Somos pessoas com um corpo que, conforme o tempo vai passando, ele vai se deteriorando. E até quando nós alcançarmos o corpo glorioso, a semelhança de Jesus, que são coisas de escatologia, até lá nós lidamos com isso. Você lida diariamente com dores no seu corpo, dor de cabeça, gripe, febre e outras coisas. Então, entenda algo, você não é Superman. Ainda pensando nisso, vale muito a pena nós pegarmos as orientações e acatarmos as orientações que estão à nossa volta. Que orientações são essas? De higiene pessoal, de como se portar em público, de evitar aglomerações e assim por diante. Um ponto importante, é um caso de saúde, não é um caso de uma batalha espiritual do diabo contra você. Algumas pessoas têm usado o coronavírus para dizer que é o mundo lutando contra a igreja, para dizer que é o diabo se levantando contra a igreja. Não, é uma pandemia, o mundo inteiro está sofrendo por causa disso. Pode ter ações maldosas, malignas por detrás? Claro que pode, mas é algo para o mundo inteiro. Eu sei que talvez você vai dizer assim, mas as igrejas estão fechando e os bares estão abertos. É verdade, mas num determinado momento, inclusive, vai se fechar isso. Se nós não evitarmos aglomerações maiores, daqui a um tempo, até as menores correrão certo risco. Então, qual que é a nossa
missão diante de tudo isso. O que eu e você devemos fazer? Primeiro, orar pelo mundo. Eu e você devemos orar para que Deus venha agir, curar, levantar pessoas para entrar com vacinas, medicamentos. Eu e você também devemos fazer, orientar o máximo de pessoas dentro das orientações governamentais para que se cumpra aquilo que está sendo pedido, para que a infecção não aumente para outros lugares. Além disso, eu e você também devemos orar pelos enfermos. No Brasil, você já tem cerca de 200 casos confirmados e a perspectiva é que isso aumente ainda. E se você não evitar aglomerações, as estimativas é que esses casos eles tripliquem, dupliquem conforme o tempo for passando. Então, ore também pelos enfermos. Ore por aqueles que precisam nesse momento de uma cura especial de Deus. Deus pode usar os médicos e Deus pode usar o método sobrenatural dele. Para a gente encerrar, eu e você também somos chamados para não causar pânico. O que o pânico começa a causar? Começa a causar destruição, guerras e coisas nesse sentido. Então, não espalhe notícias que você não saiba de onde vem, não sabe da procedência. Continue firme nos princípios da Escritura, claro que sim. Aproveite esse tempo na sua casa para fazer um bom culto familiar. Louvar o Senhor com a sua esposa, ler a Bíblia com seus filhos, orar. Aproveite esse tempo para viver para o Senhor. Nós reclamamos muito que nós temos pouco tempo para fazer essas coisas fora da igreja. Agora nós temos oportunidade de fazermos isso nos nossos lares, nas nossas casas. Obrigado por acompanhar esse vídeo até aqui. Eu não quero ser nem dono da verdade no que diz respeito a essa pandemia, mas é aquilo que eu tenho pensado sobre o assunto e que eu quero deixar aqui como uma missão para você. Compartilhe esse vídeo, curta, comente, compartilhe. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal. Forte abraço, Deus te abençoe.